Olá, hoje nós estamos aqui novamente com o 24º episódio do podcast, que é o nosso Podmaster, empresários de sucesso, num momento muito especial, que é a diretoria do Master. Tudo bem que está faltando o nosso amigo Cláudio, mas nós aqui, eu, Jefferson da JR Uniformes, o Guilherme Guedes da Pagues e Guedes e a Nádia Maikawa. Nós estamos hoje aqui para entrevistá-la hoje, para fazer um bate-papo. Né? Gratidão. Muito bom. É um desafio, né, Jé? Falar com a Nádia é sempre um desafio, pois né? Um desafio gigante, mas a gente aprende também. Transborda conhecimento. E para as pessoas que não conhecem ainda o nosso podcast, que é o Podmaster, aí sigam a gente nas redes sociais, que é o @MasterBSP no Instagram. A Nádia até pode ajudar a gente. O nosso site, masterbsp.com.br. Estamos no Facebook e no LinkedIn também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gratidão pelo convite, pela abertura e vamos falar aqui. Sejamos bem-vindos, né? Exato. Para que todo mundo saiba, nós hoje aqui estamos em 3 diretores do Master e hoje a gente vai conversar e entender um pouco sobre comunicação. A gente está com a mestre da comunicação aqui, uma ótima empresária, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre comunicação inteligente, que tem que ter nas empresas, que muitas empresas hoje que eu vejo não se adaptaram a isso, e com isso ainda. Eu que sou da área comercial, entendo muito bem sobre isso. E eu vou começar fazendo uma perguntinha para você sobre o seguinte, a comunicação não violenta, né, que é muito falado nas empresas, muitas pessoas acho que nem sabem o que é uma comunicação não violenta, pode até entender, mas não sabe como usar dentro das empresas. E você hoje trabalha muito isso, a gente acompanha o seu trabalho. Na sua visão, a comunicação violenta, ela agrega aonde dentro da empresa? O porquê que o empresário precisa entender o porquê da comunicação violenta dentro da empresa, como que ela funciona? A não violenta. A não violenta e a violenta que já existe. O quanto destrói. Qual que é a diferença disso? Sim. Bom, gratidão pelo convite, por a gente conseguir trocar aqui um pouquinho, e com isso eu vou falar um pouquinho de comunicação e marketing, mas como você pegou esse gancho, que é um dos mais importantes que eu tenho notado e tenho atendido, basicamente, comunicação não violenta é normalmente uma forma mais consciente e empática de gerir pessoas. Hoje, especialmente os empresários que vão abrindo negócios por necessidade e vão por modo automático, acabam repetindo modelos dos anos 80, dos anos 90, que tem um pouco de repressão, que tem opressão, e que hoje a geração de 2025, ela não obedece, ela não cumpre ordens dessa forma. A comunicação não violenta, ela é um estudo mais ou menos dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, que começou, Jefferson, na verdade, nas relações, primeiro em relação a guerras, de pacificação e negociações, depois foi para as famílias e aí chegou nas empresas. Então, quando eu levo isso para as empresas, qual que é o principal mote? A dificuldade de ter uma escuta ativa, especialmente da liderança com os colaboradores. É muito comum as pessoas desistirem das pessoas. Por quê? Porque não compreendem, porque está muito difícil treinar e usam esse vocabulário de dificuldade. Então, a comunicação não violenta, ela tem técnicas que ensina o gestor, o dono, os líderes e os pares, os colaboradores, a conseguirem ouvir, entender observando sem julgar, porque cada um tem as suas interpretações para executar um determinado trabalho, compreender sentimentos por trás daquilo, que às vezes tem o ego envolvido, às vezes tem uma pressa de se entregar, e aí sim detectar a necessidade do que está rolando nesse clima, nesse contexto. O que a empresa está precisando de mim? Qual que é a necessidade que a gente precisa atingir? Aí sim vem uma demanda, aí sim vem um pedido ou um comando. O que normalmente, do modo automático, a gente costuma fazer é já partir para o comando. Ou naqueles vocabulários mais comuns. Não interessa como você vai fazer, eu quero que você faça de tal jeito. Esse tipo de forma de comunicação hoje, com os mais sêniors, talvez ainda funcione. Com a geração atual, vamos falar aí dos 18 aos 40, não funciona. Não funciona e repele. Então a gente aumenta a turnover, a gente aumenta um clima de desarmonia,
né? O turnover no sentido da rotatividade de pessoas. Porque a pessoa não vai querer trabalhar com alguém que é violento, Exato. né? Que é um cara, não que seja violento na forma física, mas só no modo de falar, no tom de voz. Sim, exatamente. Mas cabe uma oratória nisso? Como que é o treinamento hoje sobre isso? Como que você implanta isso nas empresas? Tá. Você começa fracionando? Tipo, conversa só com a diretoria, com os líderes, com os proprietários? Ou você já vai direto para a equipe? Porque não adianta treinar a equipe e não treinar o dono. É uma dor importante. Como que normalmente o mercado trabalha? O dono, o empresário, fala: estou com dificuldades no meu time, eu preciso da sua ajuda. Legal, pega um diagnóstico, faça um briefing. Então vamos lá, onde você está detectando que é a dor. Aí normalmente eu junto a equipe e vamos lá trabalhar. Quando eu começo a ouvir esses feedbacks, ensinar as técnicas que não entra ainda em oratória, é sobre o pensar, elaborar respostas que normalmente a oratória, principalmente quem tem atendimento, nem entra porque eles não usam ligação. A comunicação violenta, ela acontece muitas vezes por meio de digitação. É o WhatsApp, da forma como as pessoas interpretam, que parece violento. E aí é como não parecer violento. Então, às vezes, a comunicação não violenta que eu treino, ela é focada na escrita e nem sempre na fala. Então, quando eu estou implantando, que é normalmente uma execução inicial de 4 horas, eu normalmente marco 2 treinamentos para começar, para as pessoas entenderem se faz sentido, e às vezes eu fico durante meses com esses workshops e atualizações. É muito comum os colaboradores detectarem que, de uma forma top-down, que é da diretoria para baixo, esse conhecimento sobre a forma de falar, a forma de demandar, a forma de cobrar, tem elementos violentos de cima para baixo. E aí eu consigo fazer uma mentoria focado na direção. Por quê? Porque nem sempre a direção se sente à vontade de se unir à sua equipe, de 100 pessoas, de 40 que seja. Então, normalmente são trabalhos separados. E normalmente eu recomendo que depois desse trabalho separado, exista um trabalho que eu consiga ser congruente com as duas partes, direção e quem executa. Ana, você falando de comunicação não violenta, veio aqui na minha mente a questão da ética do marketing, que muitas vezes o marketing perde um pouquinho a mão visando o comercial. Vender. Né? Como é que você equilibraria, sendo consultora dessa empresa, a persuasão com a empatia? Difícil, né? Eu não gosto muito da palavra difícil, mas eu acho desafiador. E eu considero que existem diversas formas de marketing de guerrilha, marketing de um posicionamento mais agressivo. Por exemplo, quando a gente vê grandes marcas, por exemplo, McDonald's brigando com Burger King. É uma máxima de publicidade e propaganda que funciona. Por quê? Em elementos bem sutis, a gente está falando de brigas de produtos, brigas de posicionamento. E funciona se for de uma brincadeira saudável. E a publicidade e a propaganda, ela permite o humor. Ela permite umas cutucadas, mas existe um CONAR que controla o que é ético ou não ético. Então, existem órgãos reguladores que eles impedem, por exemplo, filmes que você implique em julgar a imagem alheia. Então, isso não dá. Mas quando eu estou atendendo os empresários no dia a dia, e querem fazer um marketing copiado, campanhas muito próximas do que a concorrência está fazendo, eu normalmente, como consultoria e não agência, eu não sou impositiva de falar, eu não recomendo, não faça. Eu gosto muito de mostrar o porquê, na essência da JR, não faz sentido usar uma campanha parecida com a empresa X. Ou brigar com a empresa X se os valores que sustentam essas empresas são completamente diferentes. E muitas vezes a gente compra da JR por atendimento, não por preço. E aqui é muito mais barato. No sentido barato, um custo menor. Então, eu acredito que hoje a gente tem oportunidades incríveis de pensar negócios sobre como a gente quer ser visto, como a gente quer ser lembrado e com os valores da nossa empresa, do nosso negócio. A concorrência, ela permeia referência. Mas, normalmente, o próprio empresário, ele chega à própria conclusão de que, não, eu não quero nada parecido com o que os outros estão fazendo. Eu quero seguir uma tendência e estar presente. Mas a ética, normalmente, eu coloco para que o outro enxergue e não que eu imponha. Aproveitando também, falando um pouco do geral, tá? Nós, como diretores do Master, a gente sempre está junto com todos os empresários que a gente consegue juntar no nosso grupo.
Inclusive, fica o convite para vocês que queiram participar do Master, depois procura a gente que vai ter o telefone aí para vocês entrarem em contato com a gente. Há uma premissa que os empresários se intitulam solitários, né? A gente é muito solitário, não dá para trocar ideia, as tomadas de decisão sempre são sozinhas e tal. E isso acaba repercutindo até no nosso meio, quando a gente se junta e tal. E um dos intuitos é fazer com que isso não aconteça. Aí a minha pergunta para você é: isso é um senso comum, na sua visão? Ou realmente acontece isso? Qual que é a sua visão como comunicadora estratégica dentro desse país? Esse cenário é comum, mas eu acredito que é opcional. Eu acredito muito no que é colaborativo. A questão das decisões solitárias e da visão de mercado sozinho é uma opção, Jefferson, querer fazer tudo sozinho e ter medo de ser enganado ou não saber as estratégias. Hoje, o empresário, ele é solitário, porque ele toma decisões ali, às vezes tem conselho e tudo mais, mas igual o posicionamento que o Master Business tem. Nós abrimos portas para que sejamos colaborativos. Então, existe uma ferramenta que é o benchmark, que, por exemplo, quando eu trabalhei em grandes corporações, seja banco, seja empresa de alimentos e bebidas, existe um sentar na mesa com pessoas do mesmo segmento e entender para onde cada um está indo, onde cada um está investindo e entender o que o mercado está fazendo. Quando a gente frequenta feiras temáticas, por exemplo, você vai para a feira na China, que é exclusiva em comunicação visual, por exemplo, você está ouvindo um monte de concorrentes ou pessoas do mesmo segmento e isso agrega muito, cada um no seu país, cada um na sua cidade. O que eu vejo de comportamentos que seguem padrões de gerações anteriores eu preciso proteger o meu. Só que hoje a gente vive no mercado globalizado, hoje não, há mais de 30 anos globalizado, e muitas vezes não nos colocamos abertos para entender o que os outros estão fazendo. Porque muitas vezes é igual IA. A IA, ela te dá algumas soluções. Você vai customizar isso para a realidade da Pax ou da JR. Então, estar solitário é uma opção de não se abrir para o que está acontecendo no mundo. Então, eu não acho mais possível e não acho aceitável que os empresários, eles se fechem e não estejam abertos a aprender, se colocar como esse LLL, né, desse Long Life Learning, e se colocarem como aprendizes, porque o jeito que você fazia estampas, entregava seus uniformes há 35 anos atrás... Não é o mesmo de agora. Jamais. E para todo negócio funciona assim, seja alimentação, seja indústria, seja serviços. E muitas vezes nós somos um pouco soberbos e falar, eu sei o que eu tô fazendo. E querendo ou não, a gente tem sinais, o mercado vai dando sinais de que a gente não está aberto a ver o que a tendência do mundo está entregando e realizando. E a gente perde o timing da onda. E a gente teve todas as oportunidades como Master, a gente tem um monte de encontros, vários fóruns, que a gente tem a chance de se abrir para saber o que todo mundo está fazendo nos seus segmentos. Isso acaba abrindo o nosso cérebro, nossa mente, ela expande conectando com o nosso business. Não estar aberto a isso é o que é fadado a gente continuar fazendo o que estamos fazendo de um modo muito restrito que causa essa solidão empresarial. Dentro de uma outra visão, você já foi CLT, né? Por quanto tempo? 20. 20 anos como CLT. Então, você imagina, a experiência que você teve como colaboradora em grandes empresas, talvez em médias empresas também. E aí, o que despertou a sua vontade de empreender? O que fez com que você fosse empreender? Então, uma pergunta rápida para me dar sequência. O que fez você sair do CLT e ir para empreender? A palavra acho que é inquietude. E um pouco de Jefferson também, um pouco de Guilherme, né? O Cláudio é mais tranquilo na inquietude, mas ele é bem inovador. A minha inquietude, ela parte do princípio que eu fiz jornalismo, então é um curso de comunicação social, nunca trabalhei em veículos, já entrei no corporativo trabalhando comunicação interna. Eu tive uma escola, que foi Banco Santander, que me ensinou muitas coisas, desde o interno até o marketing. Então, eu trabalhei em diversas frentes. E eu tinha muitas agências que prestavam serviços pra gente, seja banco, seja na Brasilprev com seguros e previdência, seja em todos os empregos menores que eu tive desde os 12 anos. Então, faz dos 12 aos 42, faz 30 anos que eu trabalho, sem menor chance de me aposentar.
Mas eu falei 20 anos de CLT como profissional em comunicação. Mas querendo ou não, eu trabalho aí há 24 anos registrada. Então, a minha inquietude era assim. A gente tem grandes agências atendendo grandes nomes com campanhas gigantescas, maravilhosas, que têm impacto, posicionamento de marca, vende. Eu fazia várias ações de trade marketing também, em onde o banco estava presente e tal. E sempre existe um comportamento de demanda. Eu tenho que demandar a agência para que ela execute. E às vezes ela vem com 25 ideias e a ideia que se implanta é a ideia que surgiu da minha mente. Então você tá pagando um FII milionário, só que a ideia surgiu de mim. Então quando eu resolvi empreender, tinha a ver com, nossa, o mercado é excelente, mas eu quero muito ajudar pequenos e médios empreendedores a aprender a brifar, a aprender a pensar e aprender a pensar no seu negócio, tendo referências de mercado, mas fazendo de um jeito que é a cara do seu negócio e não a cara do mercado. E aí, eu comecei como consultoria, auxiliando alguns laboratórios que estavam começando, varejo. E eu percebi que o buraco era mais embaixo. Que era assim, quando eu sentava para uma reunião de briefing, do tipo, o que você quer? O que você vende? Como você quer se posicionar? E não existia essas respostas. Ele não sabe. Você não sabe para onde você está indo. E nem Na verdade, ele espera que a agência dê esse direcionamento para ele. Exato. Né? Então, eu acho que meu empreendedorismo também nasceu desse momento, que eu percebi que, baseado na escola que eu tive, em tudo que eu estudei, e a minha mente, que ela é muito criativa, eu consigo amarrar ideias e pessoas e ir costurando, eu sou capaz de costurar isso para as pessoas e para as marcas. E aí começaram a surgir vários pontos em relação a marketing para isso para mim. Só que aí eu entendi uma outra dor, que é quando você tem um corpo diretivo, por exemplo, você tem 3 diretores, 60 colaboradores. Muitas vezes entre os 3 não está alinhado para onde vocês estão indo. Que é missão. Exato, e esse propósito, ele precisa ser sentado e analisado juntos anualmente, semestralmente. Carta de valores que você sempre faz, é algo que precisa ser atualizado periodicamente. Você acha que periodicamente. Isso é uma ferramenta para você unificar a comunicação em vários departamentos? Sim. Que eu acho que é uma grande dificuldade da empresa, eu falo pela minha, a gente conseguir falar a mesma língua em departamentos diferentes, né? O que você indicaria como essa questão da carta de valores, tudo é uma delas? São diversas ferramentas. A carta de valores é excelente porque faz com que todo mundo contribua, todo mundo tem que dizer o que o faz ser aquela marca, o que é valor inegociável para estar ali, interno e externamente. Porém, são 2 frentes. Uma frente que eu estou falando é sobre marketing, é como a sua marca é vista no mercado, é como você vende, é como o seu repertório comercial, que você é muito bom, como que você está treinando o seu time a fazer igual a você. Outra questão é a comunicação. E aí a comunicação é discurso da empresa. Como que você se coloca no mercado? Quando vai fazer um pitch de vendas, como que você vende sua marca? E aí o marketing pessoal, ele ajuda na construção da comunicação da marca com várias ferramentas, estruturas, mas o que eu percebo é essa dificuldade aqui, que é o que somos, para onde a gente está indo, unir fisicamente as pessoas, eu já te falei isso. Às vezes esse home office acaba fragmentando demais. Muitas vezes nossos objetivos, eles não são semestrais e anuais. A gente tem metas que são trimestrais. A gente tem transformações que a gente espera que aconteça mensalmente. E muitas vezes a gente quer pegar uma receita e fazer como outras empresas estão fazendo. Só que o nosso negócio é muito mais sazonal. Por exemplo, a gente tem no Master pessoas de alimentação. As campanhas de alimentação, assim como eu trabalhei com cerveja, às vezes uma campanha, ela é de 3 semanas. Logo, a gente tem que sentar todo mundo de novo, alinhar toda a equipe comercial, trocar enxoval de tudo quanto é supermercado, porque a campanha mudou. Por exemplo, carnaval. Carnaval você trabalha 30 dias, 40 dias, já troca todo o mobiliário urbano, toda a campanha, porque depois do carnaval vem Páscoa, sabe? Então, eu acho que essa preocupação em entender nosso negócio, trabalhar comunicação e trabalhar marketing, não é uma habilidade de todos, mas é treinável. Então, é uma preocupação que todo empresário deveria colocar na pauta. Pensar 1 hora semanal em marketing para minha marca. Vai uma dica. Não tem como crescer sozinho. E não tem como você crescer sem estudar. Fato. E às vezes
Você como empresário, tá? Você que é pequeno e médio empresário, deveria entender isso e colocar dentro da sua cabeça. Se você não estudar e se você não estar com pessoas melhores do que você, é muito difícil você sair da sua base. Por que eu estou falando isso? Porque você como mentora, você deve levar isso, todo esse trabalho seu, para os empresários. E muitos dos empresários, eles não sabem como fazer isso. Então, mas como que eu vou fazer? E aí vem o auxílio das mentorias. Mentorias na área da comunicação, mentoria na área da gestão, mentoria na parte de sistema. Processo financeiro. E aí eu volto para aquela pergunta. Então, assim, se você fica com aquele senso comum de achar que você é sozinho, que a tomada de decisão sua é sozinha, que tudo é sozinho, para mim é um senso comum. Entendi. Por isso que eu te fiz essa pergunta. É você seguir no automático de que todo mundo é assim, então você é assim também. É aquele negócio, né? Eu vou fazer do meu jeito e acabou. E aí existem outros jeitos que você pode... Tá, só que como que você vai ver? Através de pessoas mais qualificadas ou com ideias diferentes que você pode assimilar. E aí vem uma pergunta que eu gostaria que fosse até meio rápida, para que as pessoas entendessem, até para a gente discutir. Dentro das suas mentorias, dentro das empresas, existem várias pessoas com mentalidades diferentes. Então, vamos supor, Ainda você vai bem. conversar. Só que elas não estão juntas, porque não tem visão, não tem missão, não tem valores. Ou se tem, não praticam. Então, você como comunicadora, onde você entra para dar parte de mentoria, você consegue fazer esse alinhamento, né? Fazer com que as pessoas entendam que elas estão no mesmo barco, que elas precisam remar até um certo ponto, junto, né? Para que as coisas deem certo. E aí, em poucas palavras, quais são as palavras-chave, assim, ou quais são as ideias que você contribui para que a empresa tenha um crescimento melhor e que faça sentido contratar uma pessoa de comunicação igual a você? Então, Jeff, é um cenário muito comum e minha contribuição nessa... Às vezes uma bagunça que está acontecendo de desalinhamento da empresa, minha contribuição é entender inicialmente o que a diretoria quer, fazer uma pesquisa normalmente de mercado de como a marca é vista, costurar tudo isso e trazer uma unicidade, seja de missão, visão e valores, seja dos caminhos a serem traçados para um desempenho comercial melhor, vender mais, ser mais visto, mas com essa unicidade de discurso com todos presentes. É muito natural a gente cascatear a informação. E aí a gente delega para os gerentes para que eles falem isso e repliquem como multiplicadores para seus times. A minha forma e técnica para isso, normalmente, é alinhavar o pensamento da direção e unir todo mundo para compreender onde que cada um tem sua contribuição diversa, com suas diferenças e suas habilidades. E com isso, colocar o norte da empresa, o que a gente faz aqui? A gente vende serviço, a gente vende soluções. Como que essas habilidades todas podem contribuir para esse norte final? Eu só acredito que muitas vezes, e isso eu recomendo que seja periódico, muitas vezes a gente entra num automaticismo que a gente esquece até o que a gente está fazendo naquela empresa. A gente chega 8 horas da manhã, vai embora às 18 e nem entendeu o porquê que veio, né? E eu tenho algumas experiências até com colegas que trabalham em multinacionais gigantes de tecnologia, que essa cultura do tipo, o que é empresa, o que a gente está fazendo aqui, que às vezes em algumas indústrias vira grito de guerra, vira tocar o bumbo para valorizar tal valor, esses mecanismos físicos e visuais, eles relembram o porquê que essa empresa existe. Então, existem vários tipos de técnicas e ferramentas para fazer com que a equipe sempre se lembre de que existe um denominador comum do porquê que esse time está trabalhando hoje. Você consegue identificar, na sua experiência, dentro desse contexto de fala, quais são os principais, não digo os principais, mas os erros mais comuns que as pequenas e médias empresas têm nesse dia a dia por conta dessa situação? Quando você entra numa empresa, provavelmente você já segue meio que uma receitazinha ali, né? No diagnóstico já dá pra saber. Diagnóstico. Uhum. O que seria o mais comum que você vê normalmente nas empresas? Principal, cobrar sem treinar. Principal, do tipo, essa pessoa não tem feito tal coisa. O quanto você sentou para ensinar, ou delegou para alguém, ou terceirizou um treinamento. É muito comum. E aí vem o senso comum da fala de que o mercado tá difícil em mão de obra.
Porque tá difícil. A contratação é cara e a gente não investe na parte treinar culturalmente, operacionalmente e valores. Tem um combo. Segundo erro muito comum, não conseguir ter claro internamente para onde a gente está indo, para construir uma só voz, para aí conseguir passar para a equipe. Então, o que sua empresa vende? Por que essa empresa existe? O que somos diferenciais no mercado? E no final do dia, o que paga nossas contas e que transformação a gente leva para a vida das pessoas? Essa falta de clareza da direção torna uma equipe muito mais desconectada ao rumo que a empresa está querendo ir. Andar. Vai de encontro até o que o Jé falou no início, né? Você tem que mudar primeiro a cabeça da direção pra você conseguir alinhar embaixo, né? Se ele não tiver um alinhamento... Tudo bem, mas a ordem não é essa, Gui. No mercado é muito difícil, tipo, você fala, Nádia, vem aqui, me ajuda. Eu tô querendo já te contratar pra você me ajudar. Que ótimo, gostei. Mas é muito raro essa posição. Me ajuda para que eu ajude minha equipe? Não. Normalmente o empresário fala, eu tô com uma equipe que tá com um problema. Então, aí eu entro. Ao ver que a equipe tá tendo ajustes e tá melhorando, aí entra... então, ajude aqui também o corpo diretivo. Não é comum você fazer um meia-culpa de que eu preciso mexer aqui e depois na equipe. Não é comum, tá? O contexto. Mas não tem uma fórmula exata nisso. Não, porque a gente é orgânico. Cada cultura empresarial funciona de um jeito. Então agora vai um desafio, até para nós três... para a gente tentar entender como é que funciona isso, que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, todos os empresários têm problema. Eu vou falar um pouco de sentimento. Em conversa com o empresário esses dias, ele comentou para mim o seguinte, pô, Jefferson, eu registro, tenho tantos colaboradores, pago certinho, pago em ordem, trato da melhor maneira possível a minha equipe, mas recentemente teve um colaborador que sofreu um acidente e quebrou a mão, quebrou o pulso. Existem várias vertentes. Uma vertente você não quebrou, você quebrou trabalhando, beleza? Qual que é a minha função? Pegar você, levar você para o hospital, para um PA, porque não tem convênio, né? A empresa não consegue pagar um convênio e tal. Não, ele fez diferente. O que ele fez? Ele pegou o colaborador, levou o colaborador para o hospital particular, pagou o hospital particular, fez tudo por ele, arrumou, fez tudo certinho. Onde eu quero chegar com isso? Hoje, existe esse sentimento de você fazer tudo pelo colaborador e o colaborador não devolver da mesma forma. Aí frustra o cara do outro lado. Por que eu quero dizer isso? Depois de tudo feito, o cara quebrou a mão, ele pegou 60 dias de atestado. Após 15 dias, ele entra pelo governo, né? Para receber o INSS. Para receber o INSS. Até aí tudo bem, só que ele quebrou uma mão. Só que ele tinha uma função que ninguém não tinha cobertura para essa função. Olha só. E aí o empresário falou para ele, poxa, cara, depois que você melhorar da dor e tal, você não poderia vir aqui apenas para orientar alguém para ficar no seu lugar? O cara não foi. O cara não apareceu, ele está de atestado, ele vai cobrir os 60 dias. Então, assim, é uma coisa bem complexa de explicar. Sim. Porque hoje está todo mundo restrito, porque o governo, né, muito imposto, não dá para você contratar um monte de gente, não dá para você ter dois na mesma função para ficar fazendo troca e tal. E aquele sentimento do cara querer colaborar e ter o retorno não existe. E aí isso frustrou o cara pra caramba e tal. Puta, o cara não tá... Aí que vem essa pergunta para você. Aonde tá o erro? Por que as pessoas não se alinham? Exemplo, equipe e diretoria. Por que todo mundo cria aquele sentimento de, pô, né, o chefe é ruim, né, o chefe tá me explorando? Acho que é um pouco cultural também isso, então, né? Mas... Temos vestígios culturais e várias camadas nessa história, até trabalhista, sim, né? Sim. Não sei nem se essa pessoa poderia ir do ponto de vista jurídico. Trabalhista não poderia. Mas como colaborador, colaborando com o processo, eu compreendo. Mas isso eu tô falando um casezinho. Existem caso centenas. Pontual. Isso é muito comum, né? Isso é muito... Não, é comum, mas aquilo que a gente estava discutindo, né? Sim. Se você tem uma empresa muito bem alinhada com a visão, com a missão,
que os colaboradores realmente se sintam bem, como se fosse uma família, não tem por que o colaborador não colaborar. Poderia até partir do próprio colaborador. Isso, né? isso. Só que hoje isso não está existindo. E eu acompanho os empresários e todos reclamam. Tá. Além de não ter mão de obra, Sim. as pessoas também não se dedicam como deveriam se dedicar. Não estou falando que o cara tá certo ou tá errado. Sim. Eu estou falando para que as pessoas entendam mesmo, principalmente quem está vendo a gente, aonde a gente pode melhorar com isso. Nós, como empresários, e os colaboradores como colaboradores. São muitas camadas essa história, eu só vou entrar na camada de aculturamento, tá? Que é o que a comunicação contribui. Existem diversos casos no Brasil de marcas que geram um orgulho de pertencer muito grande, né? A Great Place to Work é uma empresa que avalia o orgulho de melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que a gente tem empresas que por muito tempo ficam ali no top 10. E tem atributos do porquê que as pessoas têm orgulho de trabalhar nessa empresa. Trabalhar orgulho de pertencimento é a melhor prevenção e aculturamento de alguém dentro da sua companhia, para que quando acontecesse casos desse, ninguém nem titubeasse em ajudar. Então, aqui em Sorocaba, temos um exemplo claro. Tudo bem que ele tem uma metodologia a longo prazo e muito bem feita, que é a Padaria Real. Ela cria uma cultura de pertencimento com comitês de escuta ativa, com comitês de compreender vida do ser humano, além de ser colaborador de atendimento, de panificação, que quando ela tiver um problema, toda essa parte humana tem uma grande chance de ser considerada. É garantido? Não, mas tem um trabalho de você ser genuíno, verdadeiro, sincero em tudo que você está fazendo. O Face, quando entrou no Brasil com o escritório na Vila Olímpia, ele ouviu Facebook, ele ouviu dos colaboradores o que essa juventude gostaria de ter, baseado também no Silício, em outras praças e sítios que o Facebook tem, de o que seria o melhor ambiente de trabalho. Aí veio pandemia, também teve várias reestruturações. Mas vamos pensar, e eu sei que para nós empresários às vezes é difícil pensar nesse ângulo, mas nossa empresa existe sem os 35 colaboradores lá dentro? Não. É caro todos os 35 saírem e a gente treinar 35 novos? Muito. Extremamente caro. Então, um dos nossos ativos mais importantes é o colaborador. O quanto, e ele é assalariado, a gente já vê como justo o salário, os benefícios, mas o quanto a gente se dedica para que esse humano, que não é um robô, não é uma IA, ele compreenda que ele tem uma função muito grande no quebra-cabeça. E essa importância, a comunicação, o trabalhar comunicação, ele é a ferramenta mais fundamental e que muda a visão, comportamento e consequências ao longo da construção de uma empresa. É muito comum você falar, mas tá vendo o fulano? É ingrato. Legal, então vamos pegar esse recorte do fulano e entender como foram os últimos 5 anos de trabalho nessa empresa. Aí que vem o X da questão, né? A colocação que ela está fazendo é a colocação corretíssima, que é a pessoa fazer ao longo da vida da pessoa dentro da empresa, não uma vez só. É isso. É igual dar relógio no final do ano. Quem vendeu mais, vamos dar um relógio. E antigamente tinha isso, né? Já ouviu o colaborador se ele quer ganhar relógio? Não é. Tem colaboradores, por exemplo... colocar no lugar do outro. Eu atendi, por exemplo, o Edson da Star City, né? Que a gente tava falando de engajamento da equipe, seja comercial como a Fabril mesmo. E aí a gente tava falando sobre valorização do colaborador, que é mensalmente, que é de tempos em tempos destacar. Eu trabalhei no McDonald's, então eu sei bem como a forma e cultura da empresa trabalha a valorização. E foi muito legal, foi uma escola ótima. Também eu tinha 14 anos de idade. E aí o Edson falou, Nádia, tem tudo a ver. Eu não posso fazer um reconhecimento dando um jantar no Ladoc com acompanhante. Porque muitas vezes alguns colaboradores se sentem até não preparados ou constrangidos de estar num jantar tão requintado. Se eu der um kit churrasco com cerveja e picanha, funciona muito mais pro o estilo de colaborador aqui que eu tenho. Então, esse ouvir... Mas para isso você precisa fazer uma pesquisa individual com cada um, para você entender qual que é a necessidade de cada um. E esse levantamento de percepção é você ouvir as pessoas. E de tempos em tempos perguntar, você
quer trabalhar aqui? Você gosta de trabalhar aqui? O que eu posso te ajudar, você ajudar mais nossa empresa? É tratar o humano... Então é legal para todo mundo ver, isso é uma dica, né? Ou é uma ferramenta periódica de levantamento de percepção. Isso você indica ser feito individual ou coletivamente? As duas coisas. Quando você faz coletivamente, por exemplo, a pesquisa que a gente faz no Master. O coletivo seria todo mundo junto, falado? Não, escrito, sempre por pesquisa. Pode ser individual. Então, quando a gente fala de percepções individuais, é melhor que seja ouvido, tete a tete em conversas, quando a equipe é pequena, né? Senão você delega para que gestores façam esse levantamento. Mas quando a gente faz, por exemplo, a avaliação 360 de desempenho das pessoas, a gente está normalmente avaliando como que ela está lidando com os seus colegas, com seus gestores, com seu desempenho comercial. O que eu estou dizendo é algo à parte, que é entender se esse cara ele tá engajado com a sua marca, ele tá entendendo para onde ele tá indo, ele gosta de estar ali e se ele quer continuar ali. Porque às vezes ele tem um plano de sair daqui 2 meses e ele quer que você se junte a ele e o ajude a conseguir sair, porque ele tem um outro plano para executar a partir daquele período. E muitas vezes a correria do nosso trabalho, a gente passa 6 meses sem conversar com o colaborador. Aí a gente reclama, por exemplo, em casos específicos, que ele adoeceu, entrou em burnout, ou o que for. Mas a gente não passou pelo acompanhamento. Então, qual que é a maior dificuldade do empresário hoje? Gerir pessoas. Quase nenhuma faculdade nos deu disciplina e habilidade suficiente pra gente cuidar de gente. Até porque não tem um padrão, né? São pessoas, cada um tem uma necessidade. Não existe padrão, não é padrão, mas são palavra, técnicas, né? De escuta, Gui. São técnicas de você se comunicar, de você ser empático e entender que os 35 da JR precisam estar 8 horas da manhã lá todos os dias. Então você tá cuidando de 35 vidas e 35 famílias. Você consegue fazer isso. É isso que eu desperto. É isso que você entrega. Exatamente. Eu desperto, na verdade, a necessidade, o processo para isso, então as camadas que a gente precisa passar e executar isso no dia a dia de várias frentes. Aí vem uma pergunta, todo o trabalho seu é baseado cientificamente? Você construiu isso de algum lugar? Você trouxe de alguma coisa, uma bagagem mesmo, mas cientificamente comprovado? Ou você também tem o trabalho do feeling, de achar que esse é o caminho? Como é que funciona? Não, eu não acho nada, não. Toda essa minha base, ela vem muito de recursos humanos, né? Eu atendi recursos humanos dentro das corporações 100% da minha vida. Então, normalmente, pra gente fazer uma campanha, por exemplo, vamos lançar um cartão novo. Quem que tem que ser as primeiras pessoas a saber que esse lançamento vai ser no Jornal Nacional hoje às 8h30 da manhã? O colaborador. Senão ele se sente enganado. Ele precisa saber antes de um lançamento de produto do que o mercado. Então, todo o trabalho de RH e de endomarketing era conjugado. Trabalhar comunicação interna e trabalhar recursos humanos para esse orgulho de pertencer. Então, todo o trabalho que eu faço em comunicação é o delay que eu enxergo, o gap, a oportunidade, o que faltava em pequenas e médias empresas que não têm essa estrutura dividida por diretoria, né? Pequenos empresários, eles não têm um diretor de RH, um diretor jurídico, um diretor de cada frente. Então, em comunicação, eu consigo entregar por meio de algumas ferramentas. Por exemplo, técnicas que eu uso de CNV é comprovado pelo Marshall Rosenberg, que é o estudioso sobre isso. Ele é psicanalista, então ele trouxe a ferramenta e eu consigo aplicar passo a passo, consigo estabelecer pequenos círculos empáticos, inclusive para quando a gente tem que continuar esse diálogo, para as pessoas treinarem, escutar mais. Então você não sei se você faz uma metrificação que fala a palavra correta? A métrica é o final. Mas você entrega isso para o gestor depois, com o CEO da empresa? Sim, sim. Mas individual de cada um ou coletivo? Então, também, né? Os dois, acho que dá. Nos últimos trabalhos, eu consigo sempre conseguir entregar sempre mesclado. Não é todo mundo, não é todo colaborador que sente-se à vontade para vulnerabilizar as suas deficiências, porque como a gente vem... Mas aí cabe ele colocar isso num papel e não pôr o nome. A gente vem com uma cultura de opressão, então eu não posso falar o que eu sinto se o risco do meu trabalho tá em jogo. Mas ele pode responder à pesquisa, ele tem que confiar em mim, que é sigiloso, mas eu percebo uma resistência. Então, por exemplo, nos últimos relatórios que eu entreguei, imagine que de uma equipe de 50 pessoas,
20% entregam percepções finais. Só que esses 20%, além de ser uma amostra super válida, que a gente considera normalmente 10% já uma amostra válida, o que vem de retorno é muito sensível. É do tipo assim, imagina uma pessoa de 60 anos, que já tá na empresa há muito tempo, e falar, eu nunca parei pra pensar nisso, de que eu não sou um bom conversador. Eu não sou uma pessoa que dialoga, eu sou uma pessoa que espalha comandos. Então isso, querendo ou não, tem uma cultura pós-revolução industrial, que é um negócio operacional, você tem que fazer render. Só que com a geração atual, se ele tem 20 pessoas na equipe dele de 25 anos, o jeito dele não consegue se comunicar de uma forma que é compreendido. Então, eu percebo que minha maior contribuição é trazer clareza sobre qual que é a sua forma de comunicação, Guilherme. Como que você tem feito? Pense nessas sugestões de como que você pode melhorar. Traga a sua equipe para você, para explicar para cada um a importância do organismo. Cada um tem um papel e sem eles você não consegue executar seu escritório. Quase uma mentoria, né? É uma mentoria. É uma mentoria, só que é uma mentoria que causa muito incômodo. Então, se você me chama para causar incômodo em você, você também tem que estar preparado, porque você tem papel nisso. Você já metrificou isso alguma vez, o resultado? Já. Muitas vezes, eu trago alguns números, mas, por exemplo, vou dar um exemplo recente. Anteontem, dia 8, saiu uma matéria na Você RH falando sobre um índice no Brasil, que teve um levantamento de empresas que aplicaram a CNV, só a comunicação não violenta, com seus gestores e suas equipes, e o quanto a relação melhorou e comercialmente renderam mais. 31%. Caramba. Então a gente está falando de uma comunicação interna, de uma comunicação de relacionamentos interpessoais que influenciam na venda. É um negócio que parece utópico. Para que eu vou investir nisso? Eu preciso fazer com que minha equipe venda mais, alugue mais imóveis, venda mais serviços. Legal, mas você tá cuidando da mente dessas pessoas porque eles não são robôs? Né? E tem uma turma que eu treino, normalmente o home office é um problemão, porque cada um acaba criando suas metodologias de trabalho, e tem uma questão de cruzamento de gerações, quando a gente tem o 25 e o 65 trabalhando no mesmo ambiente, que tem times diferentes, raciocínios diferentes e conexões que a velocidade e o aprofundamento mudam. Aí você vê que no treinamento que você faz nas empresas, você consegue... Rapidinho, quanto tempo leva um treinamento hoje numa empresa de 30, 40, 50 empresários? Depende do quanto você está aberto. Treinamento intensivo. Normalmente, intensivo, de mudança de cultura. Coloco 2 horas quinzenais por 3 meses. 3 meses você acha que já tem mudança? Significativas. E assim, de espelhos que a gente consegue se enxergar do tipo, por que eu tô fazendo desse jeito até agora? Se daria pra estar sendo melhor há tanto tempo. Então eu tô falando normalmente de 6 encontros de 2 horas, 12 horas de treinamento, prática com workshops, porque normalmente eu preciso de vulnerabilidade de todo mundo, de entender e nomear sentimentos, necessidades e pedidos, por exemplo. Quando o colaborador não participa e não interage, essa pessoa vai para o livro preto? Não vai para o livro, não vai para um livro série, de nomeação do que não rende. Porque realmente, às vezes, que fique claro, às vezes a equipe é grande e o gestor não sabe o que está acontecendo na equipe, porque ele não participa da produção, ele não participa da equipe comercial. Geralmente ele delega isso para alguém. E nem aquele alguém está preparado para verificar qual que é a laranja podre que está ali dentro. E às vezes você como mentora... A cara dela trabalhando. O termo, né? Vamos trabalhar esse termo no Jefferson. Não. É que eu falo essas perguntas porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo e vai ficar interessado em contratar você como mentora para melhorar a parte cultural, organizacional e de comunicação. Existe uma frase, né? Não sei nem quem foi o artista que bolou isso, que fala quem não se comunica se estrumbica. É isso mesmo. E a comunicação é tudo, porque se o comercial não estiver alinhado com a produção, se a produção não estiver alinhado com o RH, se o RH não estiver alinhado com a... não funciona. Não funciona. Então, o seu papel é muito importante dentro da empresa para organizar isso. Só que aí existe aquela pessoa que não é participativa,
que ela não quer fazer e tal. E você vê que a pessoa não quer. Isso é passado para a diretoria para remover essa pessoa do ninho? Olha só, vamos voltar a falar que a gente trabalha com humanos. Sim. Né? Todos os humanos... Depende, tem algumas pessoas que não são seres humanos. Jefferson, todas as pessoas são seres humanos. Eu sei. Então, posso politizar a pergunta dele? Não, calma, deixa eu responder, calma aí. Como a gente está trabalhando sempre com humanos, os humanos são treináveis. Quando a gente nomeia uma pessoa como uma não muito boa influência num grupo, estrategicamente e com uma intenção muito inteligente, a gente deveria se aproximar dessa pessoa. Porque ela é a maior fonte de você conseguir compreender onde você está errando. Depois de uma investigação, e você ali se aproximando, compreendendo, ouvindo quais são as dores do porquê que ela é tão detratora da sua marca, você vai poder julgar se ela não está mais querendo representar e estar com a sua marca, ou se realmente ela está com outras dores pessoais que ela está precisando de terapia. Não tem a ver mais com o emprego, né? O que eu acredito é que essa detecção, ela tem que ter um plano de ação muito rápido e tem que ter uma inteligência emocional do gestor de trazer para junto. Por exemplo, os maiores fofoqueiros de uma empresa são os melhores multiplicadores. Porque eles são aquelas pessoas, como a Rádio Peão funcionava muito bem há muitos anos atrás. Funciona muito bem, que coloque uma informação exclusiva na mente dessa pessoa que ela vai espalhar como sendo segredo. E isso vai disseminar para todo mundo. O que acontece é que a gente tem uma resistência, às vezes, de falar que essa pessoa ela é negativa para o time. Então, eu tenho essa primeira visão, que se aproxime especialmente de quem você acha que é inimigo, que você está entendendo a dificuldade. E temos dificuldades em se aproximar. Um segundo ponto por raiz, a nossa comunicação, ela existe desde quando a gente sai do útero. A gente começa a chorar para pedir comida, a gente se comunica com sons, a gente depois escreve. Então, a gente tem diversas formas de se comunicar. A gente não compreende hoje como nossos colaboradores nos escutam, nos leem, nos compreendem melhor. Se é escrita, se é oral, se é só no olhar, a gente não compreende as individualidades. E seria muito importante, quando a gente tem gestores que cuidam de pequenos grupos, cada um compreenda com quem está lidando. E aí tem um livro muito interessante que é As 5 Linguagens do Amor, que é também voltada para relacionamentos, por exemplo, conjugais, mas que aplicados dentro da empresa funciona muito bem. Tem gente que precisa do toque, tem gente que precisa daquele afeto, tem gente que precisa de palavras de afirmação, tem gente que precisa ser presenteado e reconhecido, tem gente que precisa de tempo de qualidade, que você se dedique 3 minutos que seja no dia, olhando pro olho dela e ouvindo o que ela tem para dizer. E tem gente que tem aquela linguagem de atos de serviço, que ela precisa se sentir útil perante o coletivo. O quanto nós, como comunicadores, a gente também está se comunicando de forma assertiva com cada um dos 60 colaboradores que a gente tem. Se a gente não dá conta, então tá faltando coordenador, tá faltando gerente, porque a gente precisa delegar para que alguém faça isso. Beleza. Aí no processo de comunicação, existe o emissor, o receptor, o canal, se a gente fala, se a gente escreve, e a mensagem. Se o receptor não compreendeu tantos comandos, tantos treinamentos que a gente está dando, de quem é a responsabilidade? De quem passou o comando. É o emissor. Então, se nós não estamos conseguindo engajar uma equipe de falar, galera, eu preciso de vocês, essa encomenda precisa ser entregue na sexta, eu preciso que todo mundo pare, e o jogo de hoje é esse. Se tem pessoas que não estão no jogo, a gente consegue compreender que a nossa comunicação não está chegando, ou essa pessoa, ela não está sendo ouvida de que ela quer sair do jogo. Então, aí por isso que eu tô te perguntando. Então, existe a ferramenta certa para tirar a pessoa do jogo? Então, existe uma ferramenta certa para você comunicar e fazer com que ela conclua que ela não faz mais parte dessa cultura. Como? Então, normalmente, do ponto de vista coletivo, tem essa questão da participação. Você falou, tem gente que não participa? Não, tem gente, Não participar é um excelente sinal. Então, mas e a pessoa que falta? E a pessoa que pega atestado? Tá entendendo? Tô. Como que o líder vai gerir isso? Mas isso é uma dor, não é minha, não. Violento. É de milhares de empresários. Sim, Nós estamos falando com um monte de gente. Porra, você tá vendo?
Tudo bem, eu acho que deve ter uma centena de coisas que pode ser melhorada dentro de uma empresa, principalmente a parte cultural, né? A pessoa entender se é uma empresa familiar ou não, se é uma multinacional e tal. Mas existe sempre pessoas que eu acho que a falta de comunicação é muito importante para a pessoa entender. É o principal. E aí a carta de valores é muito, né, é muito forte dentro de uma empresa, porque, poxa, você é uma pessoa que sempre falta, sempre chega atrasado, sempre dá dor de cabeça, você está ferindo o valor da empresa, que é o comprometimento. Legal. Aí nesse cenário. Aí você quer que uma pessoa fique, senta com essa pessoa para escutar o porquê que ela falta, o porquê que ela não vem, o porquê que ela está faltando com a responsabilidade dela perante a empresa. É esse comando que as pessoas... Ótimo. Vou aplicar com... Você é esse funcionário. Você não tem essa dor, né? Calma. Você é esse funcionário, esse exemplo. E eu vou aplicar técnicas de comunicação não violenta para dialogar com você. Primeiro... Ferramenta ao vivo, hein? Exato. Primeiro, observação sem julgamento. Você, na cabeça Jefferson, já tá julgando que essa pessoa está desmotivada, não está comprometida com você, e você já tá julgando que essa pessoa já... Por favor, vamos descartá-la. Mas, Nádia, lembrando que eu aprendi que o colaborador realmente é um ser humano que a gente tem que entender que ele merece a primeira chance, ele merece a segunda, ele merece a terceira. Da quarta em diante fica inviável você manter uma pessoa que ela não quer estar presente. Tá. E eu sei, porque eu também tenho uma dificuldade muito grande de mandar embora. Não é fácil para mim fazer isso, porque a nossa empresa é uma empresa familiar, então a gente considera toda a equipe uma família. Só que eu não sei se a minha comunicação tá tão forte assim para a pessoa entender. É esse o exemplo que eu gostaria de dar. A forma de comunicação Jefferson, para você ver se você consegue aplicar dessa forma com as 4 técnicas, tá? Começando por uma observação sem julgar. Você entendendo que ele faltou 4 vezes, pegou 3 atestados nos últimos 3 meses, e você tá compreendendo que alguma coisa tá insatisfeita. Ou ele tá procurando outro emprego, ou ele tá inventando desculpa para não ir trabalhar porque tá desmotivado. Mas você vai ver que ela não vai, a pessoa não fala. Não fala, não vou... só executa dessa forma. Então vamos observar, só entendendo que existe um contexto. Vamos compreender que do ponto de vista sentimento, desmotivação total. Ela não tá mais conectada. Necessidade, o que ela tá precisando para mudar esse comportamento? E aí vem o pedido. Então, como eu conversaria com Jefferson? Jefferson, e conversar não é de uma forma andando ou durante o trabalho. Senta aqui que eu preciso só de 3 minutos seus, tá? Eu fiz isso. Olhando no olho, né? Jefferson, eu tenho notado 3 comportamentos seus nos últimos 3 meses. Esse. Eu sei que você pode estar sentindo... eu sinto que pode estar havendo alguma desmotivação, alguma desconexão sua com a JR. E eu gostaria muito de entender qual que é a necessidade que eu posso te ajudar, o que você está precisando, se existe algum problema de saúde e que a JR pode fazer por você. Aí qual que é o pedido? Eu gostaria muito que você fosse sincero em me trazer o que é a realidade de hoje como colaborador adulto que você é, de como que eu posso te ajudar. Por quê? Porque o nosso time, ele precisa funcionar e você é uma peça fundamental. Como já temos 8 ausências suas e isso tem um impacto gigantesco na nossa empresa, eu quero ouvir de você. O que você acha que eu posso fazer para contribuir para que você não mais falte nos próximos meses? Não é sobre, por que você está faltando mesmo? Por que 3 atestados semana passada? Não, nunca. Né? Então, essa é a minha primeira forma. Faz sentido conversar com esse ser desse jeito? Sim, com todos. Tá. Qual seria a resposta que você acredita que ela daria? Não vou faltar mais. Tá. Então, a gente está comprometido que nos próximos meses você vai continuar com a marca, com a nossa empresa, e que se tiver alguma nuance, algum problema que você tá na iminência de você faltar de novo, você vem pra mim e explica o problema, pra eu entender sua necessidade e a gente não precisar ficar nesse âmbito de julgamentos, pra gente deduzir o porquê você tá faltando. Tudo bem? Pronto, conte comigo. Por que todos os casamentos acabam? Simples, né? É falta de comunicação. Não, por que as amizades se encerram? Falta de comunicação. Não existe, falta o comprometimento. Amigo, o sentimento do empresário é diferente do sentimento do colaborador, a minha visão. Mas isso é a sua ótica, Jeff. Sim. Não tô falando pra você que eu tô certo. Não, e não tem certo ou errado, não. Mas é a sua ótica. É que a gente tá com uma visão e o colaborador tá com outra. E quando você explica, não, olha, vamos trabalhar dessa forma assim, assensado e tal. Foi feito, tudo que você falou foi feito, foi conversado. E mudou o comportamento? Não, o comportamento continuou mesmo. Então tá ótimo, então já tá tudo esclarecido. Não, mas sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? É aquilo que eu te falei. Primeira chance, segunda chance, terceira chance. Beleza. E eu dei a 4ª ainda.
Foi uma última cartada. E aí, quando a pessoa cometeu o mesmo erro de novo, aí vem alguém por trás, que é o RH, junto com o financeiro, e fala: a gente já não falou que era para ter dispensado? Por que você foi conversar? Por que você foi fazer tudo de novo? Então é esse sentimento que muitas pessoas têm. Sim. Pô, mas você explicou, você falou. Ela não falou que não ia fazer mais? Fez de novo? Mas aí você já teve sinais. Já, né? Se você já esclareceu a comunicação... O correto é dispensar. É um correto, assim, com uma porta aberta gigantesca. Assim, a gente conversou em tal dia, eu esclareci, você se comprometeu e não cumpriu. Eu desejo que na sua próxima oportunidade, no seu próximo emprego, você cumpra desde o início, para você construir uma carreira e uma idoneidade também do que você está falando. Eu acho que quando a gente também deixa uma semente com a comunicação, para essa pessoa se sentir tocada, para que ela se transforme como profissional, mesmo que ela não fique. Eu tive uma gestora, eu tive uma entrevista de demissão que foi muito assim. Ela quis um momento de sincericídio. Não era necessário. Porque hoje, com técnicas, eu percebo isso. Porque ela queria meio que se julgar que ela foi uma pessoa que não cumpriu os combinados como gestora. E, na verdade, eu só não estava mais me identificando com aquele momento. Talvez se eu fosse funcionária dela em outro momento, em outra empresa, daria. E aí, em contrapartida, eu tive outras gestoras que falaram: Nádia, eu compreendo seu perfil e eu quero que você fique, você procura outro lugar e aí, no momento certo, você pede a conta. E foi quando eu saí, que foi uma gestora maravilhosa que eu tive. Então, eu acho que quando nós, gestores, conseguimos ter a comunicação como uma ferramenta que não é sobre estarmos certos ou estarmos errados, mas é sobre a gente estabelecer a maior harmonia possível para que a gente entregue para o cliente no mesmo clima de harmonia, com a marca sólida e bem posicionada, e que todo mundo trabalhe feliz, querendo estar, tudo tende a fluir de uma forma muito redonda. Eu só acredito que quando eu vejo e ouço essas reclamações, do tipo, nossa, meu time tá horrível, é reflexo do dom. Nosso. Nós estamos horríveis. Porque não é possível que a gente não veja que alguns comportamentos dos nossos filhos é uma esponjinha do que a gente diz e se comporta. Então, nossa questão é educativa, de uma forma pedagógica com crianças. Quando a gente está falando no andragógico, que é de uma forma de ensinar adultos, a única ferramenta que a gente consegue modular é a comunicação. E como é que você faria uma modulação disso com várias gerações diferentes? Porque pegando o Gepro, ele tem lá 30 e poucos funcionários, são diversas gerações. 21. São gerações diferentes, idades diferentes, contextos de vida totalmente diferentes. Você tem que se adequar a cada um deles. Então, o papel do líder nesse momento seria isso, uma adequação, uma... Gui, Até porque, me perdoe te cortar, se a gente pegar essa geração aí dos 20 e poucos anos, a maior dificuldade que eles têm é comunicação, porque eles não nasceram numa era de comunicação. Sim. Né? Eles se escondem atrás do mundo digital, né? Sim. A comunicação, ela é treinável. Seja a oratória que o Jefferson falou, que é sobre como se posicionar, como falar, como a comunicação escrita, como a gente já falou. Para se escrever bem, precisa ler. Se os jovens não estão lendo, temos um problema gravíssimo. Se o adulto não lê, pior ainda. O que eu costumo falar para fazer essa modelação e adequação é: valorize as pessoas, valorize o que elas têm de diferente e valorize a soma. Isso tudo só pode ser feito de uma forma coletiva. Eu consigo te valorizar individualmente. Ótimo. O valor vem em dobro quando eu faço isso coletivamente. Ele vem... que dica importante, né? Ele vem triplamente quando eu te valorizo, especialmente quando você não está. Então, o que eu percebo? Quando a gente chama os 21 do Jefferson, numa sexta, vamos fazer aqui uma reunião de alinhamento de JR, usar 21 histórias de valorização, que o João tá muito bom nisso, que a Daiane entregou isso de uma forma brilhante. Valoriza, depois passa as tarefas a serem feitas no próximo trimestre, é a forma mais empática e compassiva também, porque a compaixão, ela vem desse lugar de empatia, de se colocar no lugar do outro quando você está recebendo um comando. Antes disso, veio no que você é bom. Modular é isso. Eu consigo falar da senioridade do cara de 65, que traz uma experiência incrível, que não usa o WhatsApp, que liga para o cliente,
né? Fulano, tudo mais. E falar da valorização da agilidade do carinha de 21 anos, que consegue falar com 35 pessoas numa hora. Às vezes ele fecha menos do que o cara que liga, mas que todo mundo é importante. Por quê? Porque do perfil cliente tem gente que também não quer receber ligação. Tem gente também que não quer participar de grupo de vendas. Então, tanto no perfil cliente quanto no perfil colaborador, a diversidade humana, ela faz parte da riqueza do que a gente vai entregar. Ninguém é dispensável nessa diversidade. Eu contratar pessoas muito parecidas com Nádia para trabalhar comigo, não faz o menor sentido. Nem pra gente, né? Imagina 2, 3 Nádia. Eu vou abstrair essa observação, mas tudo bem. A gente temos que encerrar. Só tenho a agradecer. Posso fazer mais uma pergunta só? Que eu já tô pensando no meu, que tô tentando uma mentoria de graça. Quando você vai fazer uma reunião de alinhamento, como você disse, e você precisa colocar alguns pingos nos is, precisa colocar ordem na casa. Eu vou ser mais fofo do que eu já é nas perguntas, né? Então, assim, a técnica seria primeiro elogiar e depois você trazer pro... Em qualquer momento, Guilherme, seja nas relações pessoais ou profissionais, você sempre tem. Todo ser humano... Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu acho que a vida tem que ser objetiva. Eu entendo que Legal. Nem tudo a gente pode ser objetivo o tempo todo, né? Você pode ser objetivo, mas existe uma diferença enorme entre ser sincero e ser franco. A gente não precisa ser franco para gerir pessoas. A franqueza é sua. Agora, ser sincero é você encarar o ser humano tá te entregando várias coisas nos últimos 5 dias. Então, ele é bom em alguma coisa. Sim. Colocar pingos nos is, como você tá falando, é ajustar processos. É corrigir. Eu tenho 3 situações que eu gostaria muito que vocês pensassem para que a gente não repita. Primeira situação é essa, segunda é essa, terceira é essa. Você nem precisa dar nomes, porque as pessoas já vão vestir a carapuça, a situação, como delas. Mas elas são muito boas no que fazem para que aquele pontual seja mais valorizado. Não. Então, por exemplo, olha só, a sua pergunta me traz algumas ferramentas de CNV que a gente fala assim, nossa, toda a minha equipe tá cansada hoje. Toda a sua equipe são os 10 cansados. Será que tá todo mundo cansado? Você tá atribuindo porque uma pessoa você pegou meio que cochilando e faz 3 anos que ela tá com você, ela nunca cochilou e você fala que a equipe tá desmotivada? Então a CNV, ela sempre se preocupa em você entender o ser humano de forma individualizada. Mesmo que tenha que alinhar no coletivo, entender que as características, elas são completamente personalizadas. Então nós temos esse juízo de valor que a gente causa intrigas absurdas dentro do nosso dia a dia, das nossas relações. Por exemplo, hoje o Jefferson tá todo nervoso. Quem sou eu para dizer que Jefferson está nervoso? Às vezes ele só levantou da cadeira 3 vezes e eu tô deduzindo que ele está nervoso. Então, não é uma comunicação empática e não causa um bem-estar em equipe quando nós colocamos também juízo de valor e aí a gente quer colocar pingos nos is. E aí distribuímos adjetivos que não são positivos. Eu entendi o que ele falou. Eu tinha mais ou menos esse parâmetro antigamente. Aí que eu fui entender que cada um é cada um. Às vezes a sua sinceridade é tão grande que você vai magoar alguém que está na tua frente que ele está com um problema que você não percebeu. E eu já passei por isso várias vezes, de você realmente, um exemplo, né? Realmente a pessoa engordou, um exemplo, tá? Tô dando um exemplo chulo. E aí você é um cara sincero, você tá vendo que a pessoa engordou, você quer ajudar, você engordou. Putz, você tá sendo sincero de uma forma covarde, porque... não precisa dessa franqueza, imagina. É como se a equipe é a mesma coisa. Então, ser sincero, às vezes, não cabe no momento ali. Você tem que ter uma inteligência emocional para falar da maneira certa, no momento certo. E a sinceridade, ela cabe. É que nem sempre a gente tem a forma adequada, porque a gente não tá consciente do que a gente tá falando. A gente tá falando por impulso. E por impulso, gestores de pessoas não têm sucesso. Por impulso não funciona. É isso aí. Consciente, né? Falar consciente. Cuidar da comunicação. Faz aquela última perguntinha legal que a gente sempre faz no finalzinho. Pra Nádia? Nádia, qual que é a sua visão de sucesso? Qual que é o segredo na sua visão? Puxando sardinha pro que eu mais acredito, sucesso de um empresário para mim hoje é a pessoa que consegue equilibrar várias vidas, entregar com propósito
e saber se relacionar com todos os níveis de pessoas. Isso para mim é um ser de sucesso. Então ele conseguir ter resultados sem passar por cima de nada, de ninguém, e conseguir estabelecer relações saudáveis e sustentáveis. São poucos. Pouquíssimos. Tem que aprender a lapidar. Eu tô aí para isso também, para contribuir. Eu queria agradecer você de coração pelas palavras de hoje. Gratidão, eu que agradeço. Espero que todas as pessoas que estejam nos vendo tenham gostado do nosso episódio. Façam perguntas, caso vocês queiram, para a Nádia. Nádia, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Facebook, seu LinkedIn? Sim, Nádia Maekawa em todas as redes, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E o meu site é www.nmmkt.com.br. Dá pra fazer uns 3 podcasts com ela, falar sobre marketing, sobre eu marca. Eu adoro. Gratidão. Gratidão, até a próxima.